Um mundo misterioso, um mundo antigo, um mundo que foi repleto de vida, de descobertas e de realizações, mas também de mistérios, criaturas que não existem mais, pessoas que viveram por centenas de anos e um estilo de vida que parece quase incompreensível hoje. Estamos falando da era pré-diluviana, a vida antes do dilúvio. A Bíblia registra o período antes do dilúvio nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes feitos. No entanto, algo mais se espalhou: a cultura do pecado. O que será que aconteceu com aquele mundo? Como as pessoas viviam? O que elas faziam? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o que realmente aconteceu antes do grande dilúvio. A primeira família. Tudo começou com Adão e Eva. Expulsos do Jardim do Éden, começaram sua jornada fora daquele paraíso perfeito. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. O primeiro foi Caim. Mas a história de Caim não seria como a de qualquer outro homem. Ele seria o primeiro assassino da história. A cidade de Caim, após cometer o terrível pecado, Caim foi marcado por Deus. Ele fugiu para a terra de Nod e lá fundou a primeira cidade mencionada na Bíblia, a cidade de Enoque, nomeada após seu próprio filho. A habilidade humana, mas, ao contrário de algumas teorias que afirmam um processo evolutivo dos seres humanos, a Bíblia nos ensina que o homem foi criado com sabedoria e moralidade. Caim, o primeiro homem nascido na terra, já tinha a capacidade de fundar cidades, o que era algo complexo. Os descendentes de Caim, como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, foram responsáveis por grandes invenções. Jabal foi o criador do pastoreio, Jubal, da música, Tubal-Caim, da metalurgia, com o uso do cobre e do ferro. A civilização antes do dilúvio já possuía técnicas impressionantes para a época. Tecnologia e cultura avançadas, a sociedade então sabia criar rebanhos, habitar em tendas e desenvolver instrumentos musicais. Eles forjavam ferramentas e começavam a dominar o uso de metais, o que impulsionava um rápido desenvolvimento tecnológico. O que diz a Bíblia sobre a longevidade é importante observar que muitos estudiosos acreditam que a longevidade das pessoas, no período pré-diluviano, teve um papel fundamental nesse desenvolvimento. A Bíblia registra que as pessoas viviam centenas de anos, o que possibilitava o compartilhamento de experiências, conhecimentos e habilidades de geração para geração. Embora existam diferentes interpretações, a visão tradicional acredita que essas pessoas realmente viveram por períodos longos. A propagação do pecado. Infelizmente, com o passar do tempo, o pecado se espalhou por toda a terra. O exemplo de Caim e a violência que ele introduziu no mundo foram seguidos por outros. Lameque, descendente de Caim, é descrito como o primeiro homem a praticar poligamia. Ele também foi responsável por uma ação brutal, matando 2 pessoas e se orgulhando disso. A degeneração espiritual e, mais tarde, em Gênesis 6, encontramos um ponto de virada. Os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Alguns estudiosos acreditam que isso significa uma relação entre anjos caídos e mulheres humanas. No entanto, a interpretação mais aceita é que essa mistura foi um reflexo da degeneração espiritual, quando pessoas justas se uniram com as ímpias. Isso levou a uma propagação da maldade que se espalhou por toda a terra. Enoque e os justos No. Entanto, nem todos eram como os outros. Havia pessoas comprometidas com Deus. Abel, o primeiro mártir, que foi lembrado como um exemplo de fé, e Enoque, que teve uma relação tão íntima com Deus que foi transladado, ou seja, levado para o céu sem ver a morte. O que aconteceu com Noé? Então a Bíblia registra que nos últimos anos da era pré-diluviana, Noé, o homem justo, foi chamado por Deus. Ele seria o único a ser poupado.
Deus olhou para o caos, para a corrupção que dominava o mundo e decidiu que seria necessário um novo começo, a destruição do mundo pré-diluviano. A situação era tão grave que o escritor bíblico nos diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. O mundo, como existia, não tinha mais solução. Deus decidiu destruir toda a humanidade e a terra com o dilúvio. O fim e o começo de tudo o período pré-diluviano chegou ao fim. A história daquele mundo, com suas maravilhas e suas corrupções, se encerrou. Mas como sempre acontece na história bíblica, o fim é também um novo começo. A arca que Noé construiu seria o veículo de salvação para a sua família e para a criação. E assim, a história do mundo pré-diluviano é, ao mesmo tempo, uma história de decadência e redenção. Um alerta para o que acontece quando a humanidade se afasta de Deus e um lembrete de sua misericórdia. O mundo afundado na maldade e a terra havia se tornado um lugar sombrio. Violência, imoralidade, egoísmo. O ser humano se afastava cada vez mais do Criador. E então, a Bíblia nos dá uma das declarações mais chocantes de todas. O Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal. Gênesis 6:5. É como se Deus tivesse olhado para a criação e dito: isso não era o que eu planejei. O coração de Deus se entristeceu, não por causa da força dos homens, mas por sua maldade, sua escolha de viver sem ele. Um homem diferente, mas havia um homem, Noé. A Bíblia diz: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Em um mundo tomado pela corrupção, Noé brilhou como uma luz solitária. Enquanto todos viviam como se Deus não existisse, Noé ouvia sua voz. E Deus tinha um plano radical, um recomeço. Mas, antes, viria o julgamento. A missão da arca, Deus ordena: construa uma arca. Não era um barquinho. Era uma estrutura colossal. Mais de 130 metros de comprimento, 3 andares, com espaço suficiente para salvar uma coleção viva da criação. Imagine a cena. Noé martelando madeira, transportando vigas, sendo motivo de risada dos vizinhos, e ele avisava: um dilúvio virá, se arrependam. Mas ninguém levava a sério. Afinal, chuva, um dilúvio global, era loucura para aquela geração. O tempo da paciência divina, o mais impressionante. Deus não agiu imediatamente. Noé ficou cerca de 100 anos construindo a arca. 100 anos. De portas abertas, de apelos à consciência, de oportunidade para mudar. O apóstolo Pedro, mais tarde, chamaria isso de paciência de Deus. Mas, mesmo com o tempo, ninguém quis ouvir. O juízo começa. Então, chegou o dia. Os animais começaram a entrar na arca, aos pares, coisa que ninguém jamais tinha visto. E Noé e sua família entraram também. Deus então fechou a porta. 7 dias se passaram. Silêncio. E então, o céu desabou. A Bíblia diz que se romperam as fontes do grande abismo e se abriram as comportas dos céus. Água de cima e de baixo. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não parou. Montanhas foram submersas. A vida foi apagada. O mundo, do jeito que conheciam, chegou ao fim. O tempo dentro da arca, a arca, não era um cruzeiro de luxo. Era apertada, escura, barulhenta, mas ali havia salvação. Ali estava a promessa viva de um novo começo. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Apenas 8 pessoas sobreviveram ao juízo divino. Lá fora, tudo era água. Lá dentro, havia esperança, um novo mundo, uma nova aliança. Depois de um ano, as águas começaram a baixar. A arca pousou no Monte Ararat. Quando Noé e sua família saíram, o mundo era outro, desolado, silencioso, limpo.
E então Noé fez algo especial. Ergueu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Era um ato de gratidão, mas também de compromisso. E Deus respondeu com uma promessa: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. O arco-íris no céu não era apenas bonito, era um símbolo, um lembrete eterno da aliança de Deus com a humanidade. O legado do mundo antigo, o mundo pré-diluviano, ficou no passado. Suas cidades, cultura e mistérios foram cobertos pelas águas. Mas o legado continua. Ele nos mostra até onde a humanidade pode chegar e até onde Deus está disposto a ir para salvar aqueles que andam com Ele. Não foi só uma história de destruição, foi uma história de graça. O chamado para hoje, o mundo pré-diluviano, parecia moderno, avançado, cheio de arte, ciência, força, mas perdeu a essência, o relacionamento com Deus. E essa é a grande lição. A fé de Noé, num tempo em que todos zombavam, a sua perseverança, a confiança em meio ao caos, nos desafiam hoje a fazer o mesmo. Você está pronto para andar com Deus, mesmo que o mundo diga o contrário? Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre os mistérios da Bíblia, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos com temas incríveis para você. Ative também o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião sobre o mundo pré-diluviano e o que mais você gostaria de ver aqui. Até a próxima.